Amados irmãos, glória a Deus, mais uma doutrina, mais um ensino da palavra do Senhor nesta noite, glória a Deus. Nós vamos fazer logo uma oração, depois nós começamos a leitura, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença, pedimos as Suas bênçãos neste momento, Senhor, para ministrar a Sua santa palavra, nos dê a sabedoria do Seu Espírito, ilumine nossos corações, nosso ser interior, para entender, Senhor, para compreender o que o Senhor quer nos falar, dá o discernimento a cada um de nós, me dê as palavras, meu Deus, que eu devo falar, me dê a inspiração do Seu Espírito, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, aquilo que é a Tua vontade. Amém. Pode assentar, meus amados. Glória a Deus, aleluias. Obrigado. Meus irmãos, então estamos hoje na segunda parte da doutrina do Espírito Santo, né? Que nós vamos ter uma sequência de bastante aulas, porque nós vamos detalhar muitos pontos, né? Sobre a doutrina do Espírito Santo. E o objetivo maior, geral desse estudo, irmãos, que os irmãos, nós somos uma igreja pentecostal e nós já ouvimos muito do Espírito Santo, estamos ouvindo constantemente, temos inclusive, né, o contato com Ele, mas o ponto principal que me traz aprofundar mais a doutrina do Espírito Santo é a ausência do batismo no Espírito Santo, né? E percebe-se que não há mais aquela busca como se houve no passado, né? Quando eu cheguei na igreja há 33 anos atrás, 32 anos, né? Havia um fervor muito grande pelo batismo, a mesma vontade que as pessoas tinham de se batizar nas águas, quando entregar a vida a Jesus, também tinha pelo batismo no Espírito Santo. E ao longo do tempo esse fervor, esse desejo foi esfriando. Aqueles que também foram batizados também não deixaram mais, não permitiram mais que o Espírito usasse como usava antes, né? Então, mas o ponto central é o batismo no Espírito Santo, irmãos. Eu espero que através desses estudos, aqueles que não estão buscando intensamente, que passem a buscar. Nós precisamos. É a última hora da igreja do Senhor na terra. E nós estamos vendo já na primeira aula e agora com bastante detalhe e leitura da Bíblia, que é uma promessa de Deus o batismo no Espírito Santo, tá bom? Então hoje nós vamos para a segunda parte. Hoje, 29/3/2023, nossa doutrina na sede IPRRCE, o tema geral desse estudo é doutrina bíblica pentecostal do Espírito Santo, doutrina bíblica pentecostal do Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo na doutrina pentecostal, tá bom? Vamos lá. Há uma crença que o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência instantânea, uma segunda bênção, mas que estamos cheios do Espírito quando obedecemos a Deus e nos santificamos. Ponto aqui, ó. Há uma crença que o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência instantânea ou uma segunda bênção, tá? Então há uma crença, e são muitos, não são poucos, né, que dizem que não existe batismo no Espírito Santo, certo? Infelizmente, essa crença tem sido disseminada nas mídias, está na mente e no coração de muitos cristãos, né? E é uma das causas porque o batismo no Espírito Santo diminuiu muito nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais ou as igrejas do fogo, né, como diz, tá? Também tem outros motivos, pecado, frieza, apostasia, tantas coisas mais. Mas um ponto que nos preocupa é a questão desse entendimento, né? Que não existe batismo com o Espírito Santo. Diz até que o batismo no Espírito Santo é uma invenção do movimento pentecostal, e não é. Nós estamos lendo nas Escrituras que não é uma promessa de Deus, e a igreja precisa ter esse conhecimento bem claro para buscar, porque é uma necessidade. Se Deus faz promessa, é porque nós precisamos, certo? Aqui nós colocamos um ponto que é onde é discutido muito.
uma experiência instantânea, uma segunda bênção, uma experiência instantânea. Por que nós dizemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência instantânea? O que significa instantâneo? É assim, de repente, é algo que acontece, não é algo programado, planejado, é algo buscado, é algo esperado, mas é instantâneo. Num momento, a pessoa é batizada no Espírito Santo, né? Nós vemos isso claramente no livro de Atos, no capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, quando diz que eles estavam reunidos, assentados, adorando, louvando, certamente, e de repente, eles foram batizados. Então foi instantâneo, assim, não foi algo que aconteceu, né, que alguém estava ensinando, alguém estava falando. Na casa de Cornélio também, Pedro foi lá anunciar Jesus, e de repente também aconteceu o batismo no Espírito Santo. Então, e tem outras experiências, inclusive, historicamente, na vida de muitos cristãos, que ocorre de forma instantânea. E é uma segunda bênção, sim, tá? E nós já explicamos bastante a primeira bênção e a segunda, que a primeira grande bênção, né, é o Espírito Santo na vida do homem para converter ele, leva ele ao arrependimento, à confissão de fé, aceitar Jesus, e em seguida que a pessoa foi trabalhada pelo Espírito, ela é batizada nas águas. E nós vamos ver que o batismo na Bíblia, o batismo no Espírito Santo, vem depois do batismo nas águas, né? O batismo do Espírito Santo não é o novo nascimento e não é também a regeneração, é uma segunda experiência, tá? E nós já falamos, vou repetir, o objetivo, capacitação, né? Revestimento de poder. Quem falou essas palavras? Jesus. Nós vamos ver, então vamos lá. É um ato ou um acontecimento instantâneo, é sim uma segunda bênção, tá? Então entende-se em outra crença que diz que não existe batismo com o Espírito Santo, eles dizem que uma pessoa para que é batizada no Espírito Santo é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Sim, a pessoa que teme a Deus e que obedece a palavra é porque ela tem o Espírito de Deus, mas ainda não é batismo. Batismo é outra manifestação de Deus, tá? Que nós vamos aprofundar mais um pouquinho hoje. Bom, Jesus viveu as duas experiências, está aí na sua folhinha. Jesus viveu as duas experiências. Vamos ver se ele viveu, né? Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 3 e versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus que descia como pomba e vindo sobre ele, tá? Então a primeira experiência que Jesus, homem, era Deus, mas estava na forma humana, teve com o Espírito Santo, foi aqui, foi quando o Espírito Santo, Jesus estava em que momento? Sendo batizado em quê? Nas águas, ele estava saindo das águas, diz a palavra, ele tinha sido batizado e estava saindo das águas. É quando acontece essa manifestação, né? Que ouve-se a voz do Pai, né? O Pai diz: olha aí meu filho amado em quem me comprazo, e é visto o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, né? Pomba aí é um símbolo do Espírito Santo, pomba não é Espírito Santo, é um símbolo, né? Mas foi visível, né? Muito bem, então a primeira experiência do Senhor Jesus, ele se batiza, está saindo das águas, e aqui diz: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus precisava se batizar? Não, perfeito, santo, justo, mas ele se batizou e ele diz: para se cumprir a justiça de Deus, tá? Para quem é o batismo? Para pecador arrependido, tá? Mas Jesus não era pecador, mas ele disse para se cumprir a justiça. Um exemplo que ele estava dando. E naquele momento, o Espírito Santo aparece, né? Mostrando a manifestação dele. Bom, vamos lá. Agora, em Lucas 4:1, está na sua folha também, para nós ganharmos tempo. Diz assim: e Jesus, o quê? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... Percebe que quando ele está saindo das águas, ele vê o Espírito Santo vindo sobre ele,
E em Lucas diz que ele estava cheio do Espírito Santo. São duas situações diferentes. São duas. Aí pode-se dizer, mas é porque Jesus era santo, era 100% obediente a Deus. Amém. E o Espírito Santo é para regenerar, e o batismo é para quem está realmente no temor do Senhor. Mas existe os dois momentos, tá, irmãos? Existem as duas bênçãos. Então, nós vemos essas duas manifestações do Espírito na vida de Jesus homem, tá bom? Só para a gente ter uma ideia de que o Senhor Jesus, até nisso daqui ele foi exemplo, né? Mas ele vai afirmar com mais clareza na frente, nós vamos ver. Bom, em 1 Pedro 2,21 está escrito, bom, antes de eu ler 1 Pedro, fazendo esse comentário aqui, Jesus é o nosso padrão. Então, a doutrina ou a chave da fé de se servir a Deus é Jesus e a sua palavra, tá? As outras interpretações que não estão exatamente como Jesus falou, elas são duvidosas. Vamos ficar com a palavra do Senhor Jesus e o exemplo que ele nos deu aqui das duas experiências vividas com o Espírito Santo. Em 1 Pedro 2,21 diz, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, o grande desejo de Deus, de nosso Senhor Jesus, é que nós sigamos absolutamente a palavra e a doutrina do Senhor e o que está escrito, e não interpretações e crenças, né, que têm diferenças com o que está escrito, tá? Então é isso que nós temos que ficar atentos. Bom, o batismo no Espírito Santo é uma experiência poderosa. Milhares, não se sabe nenhum número, mas sabemos que são milhares de milhares viveram essa experiência e sabem que é diferente. Não é uma coisa puramente emocional. É uma experiência poderosíssima. Tá? Aí alguém pergunta, sim, mas eu não sou batizado e eu tenho o Espírito Santo. Quer dizer que eu não tenho uma experiência com Deus? Tem também, tem pessoas que fazem até a obra mais do que quem é batizado, porque o batismo no Espírito Santo, a pessoa tem que estar todo dia cultivando aquela experiência, né? Aí outros que não são batizados, às vezes supera quem é batizado. Por quê? Porque a pessoa tem um Espírito, foi batizado no Espírito Santo, foi revestido de poder, mas ele recuou, né? Elias, grande homem de Deus, um profeta usado poderoso nas mãos do Senhor, foi para uma caverna se esconder, se refugiar, né? Então, vai haver várias situações na vida, na nossa vida, na vida de quem tem o Espírito, de quem é batizado, de frieza, de retrocesso, de esfriamento, né? Isso acontece com todos nós, tá bom? Então, a obra do Espírito, ela é uma obra, irmãos, do voluntariado. Se a pessoa fechar o coração, ela pode ser o mais usado que for nas mãos de Deus. Deus não opera. Então é isso que a gente tem que entender. E não ficar julgando. Tá aí, ó. Ele é batizado, ela é batizada e eu não sou, mas eu estou fazendo mais do que ele. Não é por esse caminho que a gente deve analisar as coisas, tá certo? Porque não é bem assim. Vamos lá. O batismo no Espírito Santo é uma experiência poderosa. Isso, quem viveu essa experiência, testemunha com muita convicção. Tá? Jesus intercede por nós junto ao Pai. Então, Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 12, diz assim, olha, as palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para... Pronto. Então, veja que ele estava falando num momento, irmãos, em que a igreja estava debaixo de ameaça de morte, de extermínio. Se aqueles discípulos não tivessem vivido aquela experiência de Pentecostes,
a igreja não tinha avançado, e eles já tinham o Espírito Santo. Nós vamos repetir aqui que eu li na aula anterior, mas eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram convertidos, eles já eram regenerados, eles já eram servos de Deus, mas faltava essa experiência. Aí alguém pergunta, mas se ele já tinha um Espírito, tem pessoas que insistem nisso, mas se ele já tem um Espírito, para que essa nova experiência? Mas foi Deus que estabeleceu, não é uma coisa assim que eu ou você decida, não, é assim que Deus faz, e acabou, e nós temos que entrar, ou temos que nos posicionar diante daquilo que Deus quer fazer. Pronto, vamos lá. Então, olhe bem, o Senhor Jesus, antes de partir, ele diz para os discípulos, olha, vocês viram o tamanho da obra que eu fiz? Vocês vão fazer as mesmas obras e maiores. Há um consenso na mente, no coração de muitos teólogos, estudiosos, que essa obra maior não é porque eles seriam mais do que Jesus, mas eles teriam mais tempo. Mais tempo para fazer, né? Então é isso, o tempo de Jesus era muito curto aqui. Agora vamos ler a próxima referência, Mateus 3,16. Olhe bem, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, símbolo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mas, agora Atos 2 e 3, mas sobre nós em forma de fogo, tá? Sobre Jesus, ele veio em forma de pomba, símbolo. Sobre a igreja, veio em forma de quê? Fogo, símbolo do Espírito Santo. Aí aqui em Atos 2 e 3 diz, ó, e foram vista por eles o quê? Línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Se os irmãos pegarem Atos 2 e Mateus 3,16, é Espírito Santo. O mesmo batismo que aconteceu na vida dos discípulos, aqui em Atos 2 e 3, é o mesmo que aconteceu com Jesus homem. Ele viveu também as duas bênçãos. Tá? Mais abaixo, a experiência de Jesus e dos profetas não incluía as línguas. Alguém pode dizer, mas Jesus falou línguas? Não, nem os profetas também, que receberam o Espírito Santo também, não falaram línguas. João Batista não falou línguas, foi o último profeta, não falou línguas, mas viveu a experiência para fazer a grande obra que ele fez, com certeza. Bom, mas a nossa inclui a deles e mais, inclusive as línguas. Então observe, quando eles foram batizados, diz, irmãos, no texto, tá? Que essas línguas, primeiro e de repente um vento veemente. Então quando começa a dar a descrição da manifestação do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, diz, do céu, veio do céu. Aqui também a experiência com Jesus após o batismo diz também que veio do céu. Então, é Deus que está fazendo isso, não é um movimento que está criando isso. Isso é coisa do movimento pentecostal. Não é. A igreja pentecostal, a gente chama de igreja pentecostal porque se refere ao dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, 50 dias, e no último dia aconteceu este evento do derramamento do Espírito Santo. Então ficou, as igrejas que crê que aconteceu e que continua acontecendo, elas são denominadas de pentecostais, né? Muito bem, agora vamos lá. O primeiro exemplo dado na Bíblia da bênção pentecostal é uma prova da subsequência desta experiência em relação à salvação. O que é subsequente ou subsequência, né? É que nós acreditamos que uma pessoa, por obra do Espírito, se converte, é batizada, ali terminou uma obra do Espírito, terminou no sentido da pessoa confirmar a fé, né?
o correto é quem vai se batizar já tem um testemunho de vida, está decidido a viver para Deus, tal, tudo obra do Espírito e decisão do homem, né? Também por Deus. A partir dali, tá, ele inicia uma vida com o Espírito Santo, e nessa iniciação, né, de uma vida com o Espírito Santo, tem essa promessa de Deus do batismo, que todos devem buscar, desejar e buscar, porque Deus quer fazer isso, né? Não é porque a igreja está impondo, o pastor quer que o povo seja batizado a todo custo, não, de forma nenhuma, tá? É porque Deus, quando nos oferece uma bênção, uma promessa, é porque Ele sabe que nós precisamos, só isso. E quem não buscar, não tem nada a ver com a salvação da alma, será salvo do mesmo jeito, mas está perdendo mais uma bênção de Deus, só isso, mas é muita coisa, né? Bom, então, nós temos que separar conversão, regeneração e salvação de batismo no Espírito Santo, tá bom? Batismo no Espírito Santo não é aceitar Jesus, se converter, ser nova criatura, ser regenerado, não, isso é obra do Espírito, de Deus, mas ainda não é o batismo no Espírito Santo, porque na Bíblia tem a subsequência, depois do batismo nas águas. Vamos lá. Bom, os 120 discípulos, a Bíblia diz aproximadamente 120, né? No dia de Pentecostes, os tais já haviam passado pela experiência do novo nascimento. Amém, irmãos? Por isso que a gente não diz que batismo com o Espírito Santo é novo nascimento. Não, não é. Batismo com o Espírito Santo é mais um revestimento de Deus, é um revestimento do Senhor. A pessoa já está vestida do Espírito Santo e Deus vai revestir ele. É isso que acontece na prática, tá? Os tais já haviam passado pela experiência do novo nascimento, segundo o Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus. Olhe bem, irmão. Agora eu quero que você grave isso. Os irmãos talvez, por que o pastor está insistindo muito nesses pontos? Porque em algum momento você vai ser questionado por alguém. Você vai ser doutrinado por alguém para você não buscar batismo com o Espírito Santo, porque não é bíblico sim. Vão dizer para você que é uma invenção do movimento pentecostal, não é, nós estamos lendo na Bíblia que não é Bíblia, tá? Olha bem, Jesus, todos nós sabemos que nosso Senhor Jesus veio a este mundo, né, fez uma obra maravilhosa, foi preso, foi morto e Ele ressuscitou. Esse versículo que eu vou ler aqui em João, vamos ler em João 20, 22, nesse momento o Senhor Jesus estava o quê? Ressuscitado, ele tinha morrido e agora ele tinha ressuscitado, né? Nesse momento que ele ressuscitou, que ele estava com os discípulos, tá? Olha o que foi que ele disse, ó. Evangelho de João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, tá? Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Vamos repetir comigo para ficar gravado. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir para o Pai. É o que está escrito. É o que está escrito. Então, o batismo lá em Atos dos Apóstolos no Espírito Santo aconteceu depois que Jesus subiu para o Pai. Então, a primeira experiência foi quando Jesus soprou sobre eles e receberam o Espírito de Cristo, que é de Deus. O Espírito Santo também. Amém? Mas claro que ainda não era o Espírito Santo, né? Era o Espírito do próprio Cristo, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo viria, porque Jesus disse que ele ia para o Pai, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, que aí já é a terceira pessoa da Trindade. Também há uma confusão, né, com relação à Trindade, né, mas a Bíblia é bem clara, né, que existem as manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma só pessoa, manifesta em 3 pessoas, tá bom? Mas isso é outro estudo, né? Mas vamos lá. Assim como Deus assoprou o Espírito, olha que isso daqui é muito importante para a gente entender um pouquinho mais, ó. Assim como Deus assoprou o Espírito, esse Espírito aqui está com letra minúscula, é Espírito humano, tá? Assim como Deus assoprou o Espírito do homem dentro dele, né? Quando Deus dá o Espírito ao homem, quando Ele faz o homem,
E ele tornou vida o quê? Física. Todos os seres humanos têm um espírito. O espírito da pessoa que Deus lhe deu. Inclusive está escrito em Eclesiastes que quando o homem morre, esse espírito volta para Deus. Aí Deus é quem vai dar o destino dele. Que esse espírito está incluído a alma também, tá certo? Que eles não se separam, né? Muito bem. Então, quando o ser humano tem um espírito, que é o ser interior, dado por Deus. Isso é uma coisa, para ele viver fisicamente, tá? E é claro que esse espírito também é por onde Deus se comunica com o ser humano, certo? Bom, e ele tornou vida física. Assim também, agora Deus sopra do seu espírito para dar vida espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Esse vivificante aqui, irmão, é espiritual. Lembra que Jesus disse para Nicodemo: tu precisa nascer de novo. Aí ele, ele era um religioso, conhecia a lei e tal, né? Entendia muita coisa de Deus, mas não entendia esse mundo do espírito. Eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, disse Jesus, aquele que não nascer da água e do espírito. Então todo espírito humano que Deus deu para o ser humano viver, se ele não tiver ligado com o Espírito de Deus, ele está morto aos olhos do Senhor, essa pessoa. Quando ele nasce de novo, é porque o espírito dele voltou a ter contato com o Espírito de Deus, e agora ele tem vida. Então quando Jesus assoprou sobre os discípulos, Jesus estava dando a eles o quê? Ele diz: recebei o Espírito. Era o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Ainda não era o Espírito Santo, mas era o Espírito de Deus. Ixi, que confusão. Porque Jesus tinha o Espírito dele humano, né, na terra para viver, né? Agora Deus é um só Espírito, né? Agora ele se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Mas vamos lá. Isso daí que eu acabei de ler, está na sua folhinha aí, 1 Coríntios 15, 45. Agora, no verso da folha: foi por essa razão que os discípulos entenderam Jesus como Deus, como o Pai, né? Então os discípulos via Jesus como Deus, né? E como a tradição judaica e é bíblico que há um só Deus, então eles interpretaram que Jesus era o próprio Deus, né? Pai, né? Então algumas denominações cristãs evangélicas dizem que só existe um Deus, Jesus Cristo, tá? Então essas confusões. Agora vamos ver aqui, ó. Pois ao receber o Espírito de Cristo, tornaram-se um com Ele. Somos um em Cristo. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Cristo e temos o Espírito Santo, né? Então são coisas diferentes, mas Deus é um só. Porém tem essas manifestações de Deus que para nós humanos é muito difícil nós entendermos, né? Porque a nossa mente é da razão. Então vamos aqui, ó, em João, Evangelho de João, capítulo 20, 27 a 28. Olha o que diz no versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui, porque Tomé não creu, né? Que Jesus estava vivo. Então Jesus aparece aqui para ele. Aqui Jesus está ressuscitado, né? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe do meu lado, onde a lança furou Jesus, para ele saber que era Jesus mesmo. Aí ele diz: e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé tinha recebido o Espírito de Cristo? Tinha, mas estava incrédulo na ressurreição de Jesus, né? Porque ele tinha recebido o Espírito da convivência, ainda não tinha recebido vida mesmo espiritual. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas não entendem ainda as coisas de Deus, que se entende espiritualmente, né?
Então vamos lá. Aí o que é que Tomé diz? Ó, imediatamente, ó. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aqui tem um ponto muito importante. Tem religiões que dizem que Jesus não é Deus. Aqui Tomé está escrito. Tomé diz: Deus meu. Ele estava falando com Jesus. Ele está dizendo: Jesus, o Senhor é meu Deus. Nós também dizemos: Jesus é o nosso Deus. Por quê? Porque está escrito. E porque nós sentimos e convivemos hoje com o Espírito Santo, que torna tudo isso real e verdadeiro. Vamos avante. Se alguém quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, levante a mão para levar o microfone até você, para ficar gravada a sua voz. Está pronto aí o microfone? Vamos lá. Os discípulos, com aquele sopro de Cristo, foi o que aconteceu com eles? Nasceram de novo. Quem é que dá vida espiritual? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Glória Cristo. No caso aqui, porque foi Jesus que falou. Glória a Deus. Olha o que está em Romanos 8:2, irmãos, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? Isso é Paulo que está dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo. Por isso que a gente diz, só tem vida em Jesus. Qual é a obra do Espírito Santo? Jesus diz, guiar, ensinar, orientar, lembrar. Ele disse, ele vos ensinará todas as coisas, glorificar a Jesus. Amém? Mas quem é que dá vida? É Jesus. E tudo é um só Deus, mas está assim, né? É nessa ordem, e nós só temos que entender e entregar nossa vida ao Senhor e está tudo bem, tá bom? Por que batismo com o Espírito Santo tem que passar por isso aqui, para nós entendermos as diferenças das manifestações de Deus, até chegar na necessidade do batismo. Bom, a vida espiritual, o Espírito de Cristo, tá? Pois quem tem o Filho, tem a vida. Quem é o Filho? É Jesus, está escrito, né? Eles se tornaram membros do corpo de Cristo. Então vamos aqui recapitular, para ficar gravado no seu coração e na sua mente. Quando a pessoa aceita Jesus, obra do Espírito Santo, né? Trabalhando, convencendo, tudo. Mas a pessoa, quando aceita Jesus, quem é que dá vida a ela? Jesus, o Espírito de Cristo. Jesus é quem dá vida, tá? Que foi ele que morreu por nós, tá? Então, eu tenho o Espírito de Cristo, eu tenho o Espírito de Deus para servir o Senhor e o Espírito Santo. Certo? Porque é o Espírito Santo que trabalhou para me convencer e te convencer e para nos guiar, nos ensinar, nos dirigir. Mas Jesus disse, mas eu quero que vocês sejam agora batizados no Espírito Santo. Vocês têm uma experiência maior e mais profunda. Onde é que está escrito isso, pastor? Nós vamos ver agora em seguida. Já lemos anteriormente, mas na sequência vai sendo lido aqui para ficar bem firme. Vamos lá. Lucas 24:45, irmãos. Está escrito assim, ó. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se nós lemos os versículos anteriores, Jesus vai dizer para eles, está lá dizendo para eles, que estava escrito sobre ele, não era para eles duvidar de nada sobre Jesus. E Jesus disse, inclusive que eu tinha que passar por tudo isso, mas eles não entendiam, porque precisava do Espírito, irmão, Espírito de Deus para entender e para aceitar. Tem coisa que os homens naturais nem entendem nem aceitam. Jesus disse que o mundo não pode ter o Espírito Santo porque não vê o Espírito Santo, porque não conhece o Espírito Santo. Não pode ter. O mundo que ele está dizendo são as pessoas que ainda não nasceram do Espírito, não tem o Espírito ainda para entender, ou a comunhão do Espírito dele com o Espírito de Deus, no caso o Espírito de Cristo, para ficar mais objetivo, né? Muito bem. Então, quando Jesus começa a falar,
Tem outra coisa maravilhosa que o Senhor Jesus fala que é muito bom. Ele diz assim, ó, as palavras que eu falo não são letras, são espírito e vida. Quando Jesus começa a falar, diz que a mente dele se abre, ou o Espírito de Cristo abre a mente deles, dá um entendimento a eles. Tem pessoas na igreja que não sabem ler um A, não sabe ler, não tem tanto entendimento, mas tem o Espírito de Cristo e entende as coisas que o homem mais estudioso, o homem mais letrado, mais expert, né, em conhecimento, não entende. Está vendo como é? Então vamos lá. Os discípulos entenderam plenamente o plano da salvação e nasceram de novo. Então, antes de Jesus, isso é importante para o que nós estamos defendendo aqui, ó. Antes de Jesus sair, a obra da salvação na vida destes discípulos já estava completa, do ponto de vista de novas criaturas. Eles já tinham sido regenerados, ensinados, doutrinados por Jesus, né? Já tinham sido regenerados, já eram novas criaturas, já tinham o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, né? E agora, né, o Senhor Jesus sobe para o Pai. E é tão maravilhoso, irmão, olha, que quando Jesus morreu, os discípulos foram chorar a morte de Jesus. Ficaram angustiados, achavam que tudo tinha terminado. Mas quando Jesus subiu, qual foi a atitude deles? Foi chorar? Foi o que eles foram fazer? Quando Jesus subiu, os anjos apareceram, Atos, lá no capítulo 1, os anjos apareceram e disseram, olha, esse Jesus que vocês viram aí subir, ele vai voltar, agora vão lá fazer a obra de Deus. E diz que a partir dali, eles foram anunciar o Evangelho. Mas havia uma perseguição mortal, exterminadora, e diz que no dia de Pentecostes, tinha aproximadamente 120 numa casa ali, com as portas trancadas. Eles eram novas criaturas, eram convertidos, eram servos de Deus, tinham o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, mas ainda lhes faltava essa experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo, ou uma profundidade maior em Deus, um contato maior com o Senhor. Tá? Essas aulas ficam gravadas, vai lá para o YouTube, vocês podem ouvir com bem calma, e podem anotar alguma coisa lá que vocês acharam estranho e me perguntar, tá bom? Sim, o microfone, cadê? Glória a Deus. Enquanto chega lá para o diácono Rondinelli, eu vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele já tinha deixado os discípulos salvos e regenerados. Pode falar, diácono Rondinelli. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pastor, antes do dia de Pentecoste, então no caso os 12 já tinham tido o privilégio de receber o Espírito Santo por Jesus, não foi isso? Porque lá em João, no capítulo 20, quando ele apareceu, que ele mostrou as chagas nas mãos e onde a lança tinha furado, ele soprou sobre ele os 12 o Espírito Santo de Deus, né? Então, no caso, naquele dia de Pentecostes, tinha os 12 mais outros discípulos que receberam. Então, quando aconteceu o dia de Pentecostes, os 12 discípulos, os 11, né, que Judas já tinha morrido. Então, no caso, os 11 já tinham o Espírito Santo, não é isso? Já tinham sido batizados com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes ainda não. Eles tinham recebido o Espírito de Cristo. Porque, olhe bem, Jesus diz assim, ó, eu vou para o Pai, ele estava dizendo, eu vou para o Pai e rogarei ao Pai que ele envie o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Deus, o Espírito de Deus, Jesus, o Espírito de Jesus, Espírito Santo, é uma pessoa. Entendeu? Então assim, eles são uma pessoa, né? Não são três deuses, nem são três pessoas no sentido da manifestação, tá? Então assim, os discípulos tinham o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Não, eles tinham o Espírito de Cristo. Todos os que confessam em Jesus recebem o Espírito de Cristo e a presença do Espírito Santo, que é uma pessoa. Jesus não disse que estaria conosco todos os dias? Ele está conosco? O Pai está, Jesus está e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, tá certo?
É porque a gente pega assim, Espírito de Deus, Pai, Espírito. Jesus disse que Deus é Espírito. Jesus, Espírito. Espírito Santo, Espírito. São 3 manifestações. Tá? Então, quando diz que eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e veio sobre eles o Espírito Santo, ali, o Espírito Santo veio para habitar neles, como está em nós também o Espírito Santo, certo? E eles foram batizados. Por que nós dizemos que eles foram batizados? Porque além do Espírito Santo vir sobre ele, a terceira pessoa da Trindade, Deus vir sobre eles, veio também na forma de batismo. Porque a Bíblia poderia ter dito assim, ó, tá escrito assim, e o Espírito Santo veio sobre eles, e parou aí. Não, mas diz que eles falaram línguas, que eles tiveram uma coragem, uma ousadia que não tinha antes. Eles precisavam viver aquela experiência, porque existe uma situação assim, irmãos, ó. Jesus diz assim, eu vou para o Pai, olhe bem, está lá escrito, eu vou para o Pai, aí diz assim, aí ele diz, mas o Pai enviará em meu nome outro. Lá no original, os estudiosos dizem que esse outro é igual a Jesus e igual ao Pai, é a terceira pessoa. Porque Jesus está aqui. Alguém está vendo ele? Então como é que ele está aqui? O Espírito dele está em nós. O Espírito Santo está aqui? Está. O Pai está aqui? Está. Os 3 não se separam. Porém, a ação da igreja hoje, ela depende de quem? Do Espírito Santo. Viu, diácono Rondinello? Então, no caso aqui, pastor, para concluir, versículo 20 e 22. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Então, no caso, eles receberam aqui e foram batizados no dia de Pentecostes, não é isso? Eles receberam aí o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus é santo, o Espírito de Cristo é santo, mas ainda não era a terceira pessoa, porque Jesus disse, quando eu for, aliás, Jesus diz assim, diácono Rondinello, você pode até ler aí, ó. Nós vamos ler aqui também, ele diz, se eu for, o Pai enviará o Espírito Santo. Por que Jesus se referiu ali, recebeu o Espírito Santo? Porque ele estava se referindo ao Espírito dele que é santo. Os profetas, eles receberam o Espírito Santo, mas que Espírito era aquele? Era o de Deus, do Pai. Por isso que o judeu não acredita em Jesus como Deus, e nem acredita que Jesus está entre nós. Não acredita na terceira pessoa da Trindade, porque para eles só existe um Deus, e nós também cremos que só existe um Deus, mas manifesto em 3 pessoas. Tá? Então a gente precisa entender assim, ó. Deus é Espírito. Olha o que Jesus diz: o Pai procura os que adorem em Espírito e porque Ele é Espírito. Jesus é Deus, se manifestou humanamente, mas Ele sendo Deus, Ele tinha um Espírito de Deus, o Espírito Deus, o Espírito Deus, e quando Ele sopra, os discípulos recebem o Espírito dele, de Deus. É difícil de entender isso, tá? Então, hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem pessoas que não acreditam que é assim, mas é assim. Está escrito, não tem trindade na Bíblia, mas é assim que Deus se manifesta, tá certo? Então, é isso, tá? Agora nós atribuímos hoje toda a obra ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que quando Ele viesse, Ele ia fazer a obra conosco. Tá? A gente vai ler aqui, vai ficar ainda mais claro. Vamos lá. Bom, foi nessa aparição de Jesus, Cristo ressuscitado e vivo, com o qual os discípulos nasceram de novo, que Jesus entrou nos discípulos para fazer o seu corpo. Olha aí para os irmãos verem. Olhando para a igreja como um corpo, o que é que nós somos no corpo? Membros, não é isso?
E Jesus é o quê? E o Espírito Santo? Entendeu? Pois é, o Espírito Santo não é a cabeça, mas ele é a terceira pessoa manifesta da Trindade que está presente. Aí se alguém disser, não, isso é tudo muito complicado, como é que você escreve um negócio desse? Sim, mas está revelado assim na Bíblia. Na Bíblia, o único Deus se revela em 3 pessoas. Tá? Segundo os teólogos, estudiosos do grego, do hebraico, das línguas originais, diz que a palavra Deus, lá em Gênesis, ela está no plural. Inclusive quando Deus diz, façamos o homem, né? Façamos, 3 pessoas, né? Sendo uma só. É assim que Deus se manifesta, tá bom? O mais importante de tudo é ter Deus na nossa vida, amém, irmãos? É só para a gente ter uma ideia, para a gente chegar no batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Quando Jesus soprou o Espírito Santo, né, que é santo, o Espírito de Deus é santo, mas não é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Soprava o Espírito de Cristo, tá? Jesus soprou a si próprio. Aqui tem um detalhe que eu quero fazer, só um minutinho, quero fazer uma observação. Cuidado com essas pessoas que andam assoprando, viu? Soprando sobre os outros aí, que eles não têm vida. Quem tem vida é Deus, é Jesus. Eles vão passar bactéria, vírus, doença, viu? Deixa eu só concluir aqui rapidinho, Emanuel, segura aí. Quando Jesus soprou o Espírito Santo, quando Jesus soprou o Espírito Santo, soprava-o como Espírito de Cristo. Jesus soprou a si próprio para dentro dos discípulos quando ele ressuscitou, tá? Aí diz aqui, ó, ainda um pouco, olha aqui, ó, para a gente entender ainda mais claramente, porque a gente faz uma confusão, Deus Espírito, Jesus Espírito, Espírito Santo Espírito, né? A gente faz uma confusão porque a gente não consegue fazer essa separação assim, bem clara, mas olhe bem, o que Jesus diz aqui em João 14, 19 e 20, versículo 19, ele diz assim, ó, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Está lendo aí comigo? Aí ele diz, ó, mas vós me vereis. Você está vendo Jesus aqui? Onde é que ele está? Você está vendo Jesus aqui? Onde é que ele está? Ele está entre essas 4 paredes? Ele está em nós. Nós vamos ver aqui que ele disse, vocês em mim, eu em vocês. E o Espírito Santo também. Mas como é que Jesus está aqui? Espírito. Jesus, Deus, Espírito, Deus. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando ele diz vocês vão viver, ele estava falando de vida espiritual, nosso espírito ligado com o Espírito de Deus. Versículo 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Olhe bem, entenderão a sua divindade, e vós em mim e eu. Jesus está dizendo, naquele dia que nós vamos entender esse negócio. Assim, a gente entende, mas é um entende assim, meio que na letra, assim, meio, né, difícil, mas quando nós estivermos na glória, tudo isso nós vamos entender e não haverá dúvidas. Amém? Pode falar, irmão Emanuel. Assim, a compreensão pelas Escrituras, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 a 8, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 4, o 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aqui vem o versículo 7 e o 8. O 7 diz, mas há manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil.
né, a utilidade, a necessidade é dada àquele dom. Aqui no título do texto tem dizendo acerca da diversidade de dons espirituais. Então, entrando em contexto com o que o senhor falou sobre o que Jesus fez, abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras, eu acho que se encaixa no versículo 8, que diz: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, eu acredito que naquele dia Deus deu, se não os dois, né, ou um desses dois, da ciência ou da sabedoria, para que eles pudessem compreender as Escrituras, né? Então ali caracteriza-se como um dos frutos dos dons do Espírito, não o batismo. Sim, sim. Porque assim, nós lemos aqui que quando Jesus começou a falar, a mente deles se abriram. Porque Jesus, quando falava, quem falava era o Espírito, Deus. E quando Deus fala e o homem ouve, ele entende, se o Espírito dele estiver ligado com o Espírito de Deus. Aí o irmão Emanuel está trazendo aí os dons, né? Os dons do Espírito Santo, né? Tá? Dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, dom de discernimento, né? Então, o dom da palavra da sabedoria, esse dom da palavra da sabedoria não é só saber letras, conteúdo, mas é como usar a letra, a fala, tudo com sabedoria, né? E aí, para isso acontecer, antes de tudo, o saber. Eu não sei o que está no coração dos irmãos, mas Deus sabe. Então Ele traz para mim, né? E eu falo, né? Então, os dons da palavra da sabedoria é Deus dando sabedoria. O Espírito Santo é quem vai dar isso aí, o dom da sabedoria, tá? Está escrito assim, que Jesus subiu ao alto, está escrito, e deu dons aos homens, só que esses dons ele é concedido agora pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, é quem está agora fazendo essa distribuição, né? Mas Jesus dá, olha, Jesus disse assim, o Espírito Santo não falará nada que não tenha recebido de mim, está escrito desse jeito. Aí Jesus disse, porque o Pai me entregou tudo está nas minhas mãos, então o que Ele vai falar, o que Ele vai dar, é tudo Jesus dando ao Espírito Santo. Então eu preciso ter Deus, agora me referindo mais diretamente a Jesus, eu preciso ter Jesus Espírito na minha vida, para poder eu ter vida realmente de Deus em mim, e poder o Espírito Santo trabalhar, operar em mim, essa relação. E a questão dos dons, são ferramentas, né? Então, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, irmão Emanuel. Ciência fala de quê? De conhecimento, mas esse conhecimento não é letra só, é o oculto, né? Por exemplo, na Bíblia não tem dom de revelação, na Bíblia, né? Na Bíblia tem dom tem dons de discernimento, né? Tem dom de profecia, mas de revelação de revelação não tem. Por quê? Porque a revelação ela já acontece na palavra da sabedoria, acontece na palavra da ciência, acontece no discernimento do Espírito Santo, e aí vai, tá certo? Na própria profecia, que aponta para as coisas futuras. Quer perguntar mais? Quer falar? Não, é só isso que eu li, é só para reforçar o que o senhor já acabou de ler aqui, Lucas 24, 45, né, que para compreenderem as Escrituras. Eu acho que foi um desses dons que Deus agraciou eles ali naquele momento, ou da sabedoria ou da ciência, ou então os dois, né, para que eles compreendessem. Isso. Vamos lá. Não há sombra de dúvida que os discípulos nasceram de novo quando Cristo ressuscitado apareceu e soprou-lhes o Espírito. Isso é só para nós dizermos que a primeira bênção é quando, antes de tudo, Jesus entra na minha vida e na sua vida, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Isso é a maior bênção. Mas a segunda bênção é o batismo, que é uma segunda experiência, tá?
No entanto, os discípulos depois passaram por essa experiência que os discípulos depois passaram por essa experiência do sopro de Cristo, Jesus faz promessa de uma segunda experiência. Então vamos lá. Se Jesus já tivesse batizado eles com o Espírito Santo, se fosse batismo com o Espírito Santo, Jesus não teria dito isso aqui, ó. Lucas 24, 48 e 49. Olha aí, está na folhinha. 48. Ele diz: e dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olhe bem. Ele está dizendo que sobre vós envio a promessa de meu. Aí ele diz o quê? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Espera aí, se lá fosse batismo, então ele não tinha que ficar em Jerusalém, não tinha que esperar mais nada, já estava tudo certo, não é isso? Então é importante a gente observar esses detalhes na palavra do próprio Jesus, ó. Aí ele diz, ó, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Então eles já tinham a primeira bênção. Agora Jesus estava dizendo, ó, eu vou para meu Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, em outras partes de Atos dos Apóstolos, diz que houve uma perseguição em Jerusalém, que os cristãos saíram fugindo e pregando a palavra de Deus, porque eles não queriam mais sair de Jerusalém, estava muito bom lá. Muitos cristãos reunidos, muito poder, muita bênção, mas tinham que pregar o Evangelho. E Jesus permitiu a perseguição para eles saírem pregando o Evangelho. É uma bênção na igreja, não é, não, irmão? Nós estamos aqui louvando, pregando, glória a Deus, falando língua, aquela coisa poderosa, né? Maravilha, oh glória, aleluia, eita Jesus, o culto hoje foi fogo puro. Isso Deus quer dar, mas não para ficar simplesmente para exibições. Não tem sentido. Tá bom? Queremos uma igreja cheia de fogo e de poder, mas uma igreja que trabalhe, uma igreja que o irmão leu ali, para o que for útil, né? Se não tem utilidade, a maior das utilidades é ganhar alma. Porque tem hora que os dons, irmãos, se torna propriedade da pessoa. É quando ele quer, na hora que ele quer. Então, não é assim que Deus quer, né? Amém. Mas deixa eu adiantar um pouquinho para me terminar, porque a hora já foi. Vamos lá. Essa segunda experiência, ao contrário da primeira, não acontecia com a presença de Jesus entre os discípulos. Amém? Quando eles receberam o Espírito de Deus, que é santo, também chamado, pode-se dizer Espírito Santo, Jesus estava ali falando e eles recebendo. A segunda experiência, Jesus não estava mais presente entre eles, né? Como não está hoje presente fisicamente, né? Era necessário que Jesus subisse ao céu definitivamente. Pronto, encerrou a obra de nosso Senhor Jesus, para lá enviar a segunda bênção sobre a terra. Agora vamos ler aqui, ó. Todavia digo-vos a verdade, Jesus está falando, Evangelho João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é o Consolador? Uma terceira pessoa, amém? Espírito Santo é Espírito, porque já é Espírito Santo, né? Jesus também, Deus Espírito, Santo também. O Pai, Espírito, Santo também, uma pessoa, Pai, Espírito, Santo. Uma outra pessoa, Jesus, Espírito Santo. Uma terceira pessoa, Espírito Santo, Espírito. Certo? Para a gente entender. Os três são um. Era o batismo pentecostal que Jesus estava falando.
era o batismo pentecostal, porque na verdade, João, quem está falando isso é Jesus, ó, porque na verdade João batizou com... Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está vendo aí? Então, se ele já tivesse sido batizado com o Espírito Santo, eles não seriam batizados aqui. Tá? Então, não fazia sentido Jesus estar dizendo que ainda ia acontecer. Pronto. Porque é uma terceira pessoa. É uma manifestação de Deus na terceira pessoa. Certo? Atos 1:5. Agora eles estavam plenos do Espírito Santo, pois este não estava mais como o Espírito de Cristo. Mas também, porque Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós e o Pai está em nós. Deus está em nós. Eita, negócio complicado. A terceira pessoa da Trindade dentro deles. Já tinha o Pai, já tinha o Filho, a obra do Pai, a obra do Filho, Espírito, Deus, e agora a obra do Espírito Santo, terceira pessoa, Deus, Espírito. Dentro deles, para fazer instrumento da glória de Deus. Tá? Vamos terminar aqui rapidinho. Bom, as pessoas se converteram tendo nascido de novo. Mas, olhe bem, vamos falar aqui de Samaria, que foi um exemplo que o irmão Emanuel, inclusive, citou na aula passada, né? As pessoas se converteram tendo nascido de novo. Mas, olha o que está escrito, isso em Samaria. Mas, como cresce em Filipe, né, que estava pregando o Evangelho, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Prestem atenção. Eles estavam ouvindo aqui o Evangelho pregado por Filipe, e eles creram com certeza em Jesus, e se batizaram. Quando diz o batismo de João, é porque Jesus disse assim, João batizou com água, era o batismo nas águas, eles se batizaram nas águas, homens e mulheres. Quer dizer que eles, para se batizar, eles já eram crentes, já eram servos do Senhor, já temiam a Deus. Mas vamos ver o que aconteceu depois desse batismo nas águas. Foram esses batizados nas águas, e é lógico que Filipe iria batizar pessoas em que ele entendesse que havia salvação, ou seja, quando a gente diz havia salvação, é que de fato tinha um coração convertido, como Jesus disse na casa de Zaqueu. Hoje entrou salvação nessa casa, porque Jesus viu ali no coração de Zaqueu que havia arrependimento, né? Que havia ali, tá bom? Era o mesmo que acontecia na igreja e que acontece hoje. A gente não batiza uma pessoa só para tomar banho nas águas. Se ela não der sinais claro, de que realmente quer mudar de vida, quer servir a Deus de verdade, não adianta batizar, tá? Porque aí é só tomar banho nas águas. Bom, versículo 14, olhe bem. Quando a igreja tomou conhecimento do que estava acontecendo em Samaria, o que foi que eles fizeram aqui, ó? Atos 8:14, ó, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria, que é a cidade, recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 apóstolos, tá? Versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem, eles já tinham o Espírito de Cristo, eles já tinham Jesus, eles já estavam batizados, já eram novos convertidos, já eram transformados, já tinham sido regenerados pelo Espírito, né? Já serviam a Deus, agora eles estavam recebendo o quê? O Espírito Santo, porque sempre foi assim, irmãos, as pessoas se convertiam, aceitavam Jesus, eram batizadas, em seguida elas eram batizadas no Espírito Santo, porque a igreja já vivia naquele dinamismo, porque era aquilo que funcionava na igreja. Hoje nós estamos vivendo um mundo cristão muito carnal, muito humano não do ponto de vista da caridade, mas humano da carne, da mente, da ideia pessoal, da estratégia pessoal, do profissionalismo, sem o Espírito Santo ministrando,
falando conosco, recebendo de Jesus e passando para nós. Aí a igreja sofre, criticam, zombam, né? Tem coisas às vezes que a irmã Rita diz assim: corte, não vão ficar dando risada. Mas antes era tudo simples, irmão, era tão maravilhoso. Tinha um irmão na nossa igreja que era mais desafinado. Eu nunca vi uma pessoa desafinada daquele jeito. Mas a igreja, em vez de rir, levantava a voz com ele e cantava. A gente nem ouvia a voz dele direito, mas ele estava louvando a Deus, a maior alegria do mundo. Em vez de rir, vamos adorar a Deus. Isso é a igreja do Espírito. Mas a igreja da carnalidade, ela só olha para a aparência das pessoas, né? Então, a obra do Espírito Santo é bem diferente. Mas vamos lá. Mas apesar de tudo, faltava a segunda bênção, né? Lá em Samaria. Nenhum deles, exceto Simão, queria o Espírito Santo, mas queria pagar para poder ganhar dinheiro. Tem gente que recebe o Espírito Santo para poder enriquecer. Aí os apóstolos disseram: rapaz, tu está em fel de amargura, te converte. Aí ele diz assim: então orem por mim. De tudo, faltava a segunda bênção. Nenhum deles, exceto Simão, evidenciava uma conversão forjada. Ou seja, as conversões, a gente via transformação, né, lá, e por muito tempo, e hoje tem gente de fato transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Cristo, pela palavra. Os apóstolos não foram enviados posteriormente para pregarem a palavra. Percebam que quando os apóstolos chegaram lá, agora, quando eles conversaram com aqueles varões, a preocupação deles agora era que eles recebessem agora o batismo, porque eles já tinham a palavra da salvação, né? Depois vinham as doutrinas, os ensinamentos, mas o batismo no Espírito Santo é indispensável. Isso aqui é importante, tá? Não pregar posteriormente para pregarem a palavra, mas para levar aquele povo a segunda bênção, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8 e 15. Os apóstolos tomaram essa decisão porque tinham ouvido que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus. Então, olha, a palavra de Deus está lá, estão se batizando, vão lá e para eles serem batizados com o Espírito Santo. É isso que a igreja tem que fazer, irmão. É incentivar o batismo com o Espírito Santo e orar para Jesus batizar. Agora, como é que Jesus vai batizar se a pessoa não quer? Se a pessoa diz que não, Jesus, eu não quero não, eu já tenho teu Espírito, eu já tenho o Espírito Santo no sentido de me orientar, de me guiar, de me orientar, tá bom. Sim, mas o batismo é comparado àquela palavra, a água pelo joelho, pelo tornozelo, joelho, vem nas coxas, vai subindo no gogó, quando cobre a pessoa começa a nadar no Espírito. O batismo é você nadando no Espírito, é você tomado pelo Espírito. É uma experiência gloriosa, amém? Sim, mãe. Isso. A regra de Deus para receber é pedir. O próprio Jesus diz: vocês, os pais, sendo maus, sabem dar boas coisas. Aí ele diz: quanto mais vosso Pai Celestial, se vos pedirem, né, Ele vos dará o Espírito Santo. Quer ter o Espírito Santo? Peçam. Quer ser batizado? Peça. Porque tem também esses dois momentos como o Espírito Santo, tá certo? 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, está vendo? Ó? Aqui era o batismo, descido o Espírito Santo e ao mesmo tempo batizados, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vamos orar? Glória a Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe, que haja no meu e no teu coração um desejo ardente, né, para nadarmos, né, no Espírito, na graça, tá? É importante, né, essa obra que Cristo fez em nós, é importante ter o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando, mas também nos capacitando, né? Que o batismo, ele é um revestimento, ele é uma capacitação maior
né, nas nossas vidas para situações e momentos que normalmente não conseguiríamos. Amém. Júlio César, né? Júlio César, meu irmão, voltou, graças a Deus, esteve na escola bíblica. Quando volta, a gente sabe que gostou, amém, irmão? Glória a Deus. É uma alegria ter o irmão conosco, né? Que Deus abençoe. E vamos orar pelo a Maria do Carmo aniversariando, né? E a Lara Ellen também aniversariando, né? Vamos agradecer pela vida delas e pedir muitos anos de vida, muitas bênçãos, tá bom? Irmãos, faça um esforço, esteja aqui amanhã para sair com os irmãos para a evangelização, tá certo? Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelas excelentes revelações do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo, Deus maravilhoso, continua a nos guiar, nos dirigir, nos ensinar, nos orientar, Senhor, na Tua presença. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, para que nós possamos superar, meu Deus, todas as dificuldades, todas as crises desta vida, nós possamos cumprir, meu Deus, com a chamada, com a obra que o Senhor tem com o seu povo na terra, o Senhor tem com cada ministério, cada irmão, irmã. Ó Senhor, vem nos revestir, vem nos batizar, vem batizar aqueles que ainda não foram no Teu Espírito Santo, aqueles que já foram batizados, Senhor, que eles busquem, meu Deus, estar, meu Deus, ativamente nesta bênção, de forma que eles possam superar, vencer tantos obstáculos e barreiras que nos são impostos, meu Deus, para que nós não façamos a Tua obra, não servimos ao Senhor com excelência. Nos abençoa, abençoa este ministério e a Tua obra na terra, os Teus servos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova em nós os dons do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós louvamos a Ti pela vida do nosso irmão Júlio César, que está aqui, que o Senhor abençoe ele, a família dele, Senhor. Ó Deus, vem dar a ele o que ele necessita, o que ele precisa, vem abençoar a vida dele. O Senhor conhece o coração dele, vem prover, vem operar maravilhosamente, Senhor. Pai, nós agradecemos pelo aniversário, meu Deus, da nossa irmã Diaconisa Maria do Carmo Leite. Louvamos o Senhor por mais um ano de vida. Ó Deus, pedimos muitos anos de vida, saúde, que o Senhor venha abençoar ela e a sua casa, a sua família. Pedimos também por esta criança, a Lara Ellen, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um ano de vida. Dê a esta menina muitos anos de vida, livra ela de todos os males desta vida, das influências perversas, livra ela de toda maldade, dá a ela um crescimento perfeito, tanto fisicamente, intelectualmente, como espiritualmente, Senhor. Abençoa ela, Senhor, também sua família, seus pais, seus irmãos, em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção, assim nós te agradecemos, Senhor. Ó Senhor Deus, nos leve em paz, em segurança, nos livre de todos os males, Senhor. Guarda nossas vidas, meu Deus, o nosso lar, nossa casa, nossa família, as entradas do nosso lar, não permita que o inimigo chegue a nenhum de nós. Pai, tem misericórdia, livra, opera, Senhor, em cada lar, em cada família. Meu Deus, abençoa o dia de amanhã, que o Senhor venha prover para o dia de amanhã o que nós precisamos, dá o livramento àqueles que vão sair ao trabalho, aí, da volta, guarda, livra de acidente, livra da violência, de acidente, de todo mal, livra, Senhor. Ó Deus, abençoa também os trabalhos da Tua obra no dia de amanhã, que o Senhor venha enviar os Teus filhos para fazer a Tua obra, para cooperar também nas congregações, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. A regra de Deus para receber é pedir. O próprio Jesus diz: vocês, os pais, sendo maus, sabem dar boas coisas. Aí ele diz: quanto mais vosso Pai Celestial, se vos pedirem, né, Ele vos dará o Espírito Santo. Quer ter o Espírito Santo? Peça. Quer ser batizado? Peça. Porque tem também esses dois momentos como o Espírito Santo, tá certo? 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, está vendo? Ó? Aqui era o batismo, descido o Espírito Santo e ao mesmo tempo batizados, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe, que haja no meu e no teu coração um desejo ardente, né, para nadarmos, né, no Espírito, na graça, tá? É importante, né, essa obra que Cristo fez em nós, é importante ter o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando, mas também nos capacitando, né? Que o batismo, ele é um revestimento, ele é uma capacitação maior, né, nas nossas vidas para situações e momentos que normalmente não conseguiríamos. É Júlio César, né? Júlio César, meu irmão, voltou, graças a Deus, esteve na escola bíblica. Quando volta, a gente sabe que gostou, amém, irmão? Glória a Deus. É uma alegria ter o irmão conosco, né? Que Deus abençoe. Vamos orar a Maria do Carmo aniversariando, né? E a Lara Ellen também aniversariando, né? Vamos agradecer pela vida delas e pedir muitos anos de vida, muitas bênçãos, tá bom? Irmãos, faça um esforço, esteja aqui amanhã para sair com os irmãos para a evangelização, tá certo? Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelas excelentes revelações do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo, Deus maravilhoso, continua a nos guiar, nos dirigir, nos ensinar, nos orientar, Senhor, na Tua presença. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, para que nós possamos superar, meu Deus, todas as dificuldades, todas as crises desta vida, nós possamos cumprir, meu Deus, com a chamada, com a obra que o Senhor tem com o seu povo na terra, o Senhor tem com cada ministério, cada irmão, irmã. Ó Senhor, vem nos revestir, vem nos batizar, vem batizar aqueles que ainda não foram no Teu Espírito Santo, aqueles que já foram batizados, Senhor, que eles busquem, meu Deus, estar, meu Deus, ativamente nesta bênção, de forma que eles possam superar, vencer tantos obstáculos e barreiras que nos são impostos, meu Deus, para que nós não façamos a Tua obra, não servimos ao Senhor com excelência. Nos abençoa, abençoa este ministério e a Tua obra na terra, os Teus servos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova em nós os dons do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós louvamos a Ti pela vida do nosso irmão Júlio César, que está aqui, que o Senhor abençoe ele, a família dele, Senhor. Ó Deus, vem dar a ele o que ele necessita, o que ele precisa, vem abençoar a vida dele. O Senhor conhece o coração dele, vem prover, vem operar maravilhosamente, Senhor. Pai, nós agradecemos pelo aniversário, meu Deus, da nossa irmã Diaconisa Maria do Carmo Leite. Louvamos o Senhor por mais um ano de vida. Ó Deus, pedimos muitos anos de vida, saúde, que o Senhor venha abençoar ela e a sua casa, a sua família. Pedimos também por esta criança, a Lara Ellen, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um ano de vida. Dê a esta menina muitos anos de vida, livra ela de todos os males desta vida, das influências perversas, livra ela de toda maldade, dá a ela um crescimento perfeito, tanto fisicamente, intelectualmente, como espiritualmente, Senhor. Abençoa ela, Senhor, também sua família, seus pais, seus irmãos, em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção, assim nós Te agradecemos, Senhor. Ó Senhor Deus, nos leve em paz, em segurança, nos livre de todos os males, Senhor. Guarda nossas vidas, meu Deus, o nosso lar, nossa casa, nossa família, as entradas do nosso lar, não permita que o inimigo chegue a nenhum de nós. Pai, tem misericórdia, livra, opera, Senhor, em cada lar, em cada família. Meu Deus, abençoa o dia de amanhã, que o Senhor venha prover para o dia de amanhã o que nós precisamos, dá o livramento àqueles que vão sair ao trabalho, aí, da volta, guarda, livra de acidente, livra da violência, de acidente, de todo mal, livra, Senhor. Ó Deus, abençoa também os trabalhos da Tua obra no dia de amanhã, que o Senhor venha enviar os Teus filhos para fazer a Tua obra, para cooperar também nas congregações, em nome do Senhor Jesus, Pai, Te agradecemos, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.